Bom dia, Marco Nilo. Bom dia, gente. Vocês estão me escutando? Eu tô Sim, sim. professora, bom dia. Sério, bom dia. Vou esperar só uns dois minutinhos, certo? Enquanto o restante chega. Professora, Certo? bom dia, professora. Bom dia. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou carregar o livro aqui de vocês, tá Professor, certo? professor, Oi. a Ravena tá pedindo pra poder você. Sim, Já professora. cheguei. Ah, ele já Já entrou, falei. foi. Obrigada, Eloá. É porque eu fui mandar um negócio aqui de matemática que eu tinha esquecido, aí na hora que Eu já você. cheguei lá, mas obrigado. De nada. Pronto. Eu vou carregar aqui o livro, viu, gente? Só Tá. um instante. Enquanto vai chegando o restante. Bom dia, Patrícia. Pode começar, viu? Ok, Marco, bom dia. Levante só a câmera um pouquinho, que ainda está batendo. é, Como? o limite do quadro está muito pequeno ali. Está aparecendo mais detalhe, entendeu? Levantar Aí, é? tá ótimo. Ah, certo. Pronto. Vou carregar o livro aqui, só. Isso aí não é. Procurar. Professora, Oi? na matéria de matemática que eu mais achei que eu ia tirar uma baixa, tava muito simples. Peraí, viu? Só deixa eu voltar aqui. Eu também achei na hora que fui fazer. Olha, que bom. Então é sinal que vocês estudaram. Que estava de acordo com as nossas aulas. Vocês viram? É porque Professora, era pra gente ter copiado aquela outra pergunta? Não, no caso de vocês não tinha nenhum cálculo, não. No caso da prova do sexto, não tinha nenhum. Você Mas copiou eu tudo? tinha feito, foi. Professora, Se já fez, não tem problema, não. É só tirar foto, então. vou mostrar. Certo? Certo. Pronto. Então, que bom que vocês gostaram. Estava bem parecido com as nossas aulas e com a Foi bem revisão também. facinho. Foi, legal, bem. Mas deu para Nem fiz aprender. tanto esforço. Deu para aprender a questão de números romanos, que vocês vão precisar Deu. em história. Pronto. E de números decimais, só caiu aquela partezinha para saber o valor posicional, não foi? Que eu tinha falado. Foi. O valor posicional de cada número. Pronto, né? A gente vai agora para sim, hoje a gente vai estudar onde a gente usa os números naturais. Certo? Eu vou colocar o livro aqui só um instante. Deixa eu pegar o livro aqui para vocês. Essa parte inicial aqui, bem. Qual é a página, professora? Tá. Página 26.
Deixa eu só localizar aqui no livro, página 26, certo? Porque a gente já viu o... Peraí, só um instantinho. Nossa, como... Deixa eu ver, onde é que está o capítulo 1? Acho que eu avancei demais. Não, mas já é isso mesmo, é por aqui, ó. Sim, essa parte aqui vimos naquele dia, ó. Peraí, antes da gente ir para a página 26, ó. O livro grosso ou do fino, professor? Oi? É do livro grosso ou do fino? É do grosso, certo? Já está pertinho de eu passar o livro fino, porque a gente já está na metade já do capítulo 1. Sim, essa parte aqui foi pelo teste. Deixa eu só ler um negócio aqui. Ó, a última aula da gente com relação ao conteúdo foi sobre ordens e classes, né? Que eu expliquei aqui, ó, os detalhes. Aí você não esquece de fazer a atividade. Assim, não é a atividade de hoje, foi o que eu passei naquele dia. Essa atividade aqui da página. Só lembrar aqui, 24 e 25, certo? Essa atividade aqui. Essa página aqui é 24 e essa próxima aqui é 25. Então tem aqui, ó, o Sol e o planeta Terra girando. Aí vocês vão praticar nessas duas atividades, assim, não é a de hoje, foi daquele dia, né? Vocês vão fazendo aos pouquinhos, porque estavam fazendo o teste, né? Essa daqui foi de sexta passada. Aí vocês vão praticar essa parte aqui, ó, que é a ordem dos números. Professor, Você tem um... Oi? professora, Oi, pode falar. É Davi, né? Certo. eu cheguei agora. Ah, tá certo. Bom dia, Davi. Eu vou iniciar agora também, que eu estava carregando o livro. É página 26 do livro, certo? Aí, sendo que antes da página 26, eu estou dando só uma lembradinha aqui, ó, nessa parte aqui, que vimos sobre ordem. Então, quando você tem um número, aí para saber a ordem dele, você conta da direita para a esquerda. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. O número 8 corresponde à sétima ordem. Professor, eu perdi uma aula de matemática, aí eu não fiz nem a 24, nem a 25. É página 28, né, professora? Não, é página 26, certo? Hoje é página 26. É um assunto bem simples, mas eu estou dando só uma recapituladazinha no assunto anterior, que foi o assunto de sexta. Essa parte aqui, ó, é ordens e classes. Essa parte aqui está na página 23. Mas só para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, que é fácil. Quando você tem um número, aí você localiza ele da direita para a esquerda, a ordem dele. Então, o maior número aqui é 8, que é a unidade de milhão. Então, ele pertence à sétima ordem. E para você verificar as classes, você agrupa de 3 em 3. Ó. A cada 3 números, aqui é a primeira classe. Mais 3 números, da direita para a esquerda, certo, gente? É a segunda classe. Mesmo que não tenha 3 números, mas esse aqui pertence à terceira classe, certo? Então, aqui é classe das unidades, classe dos milhares e classe dos milhões. Aí depois vai aumentando, classe dos bilhões, trilhões, quatrilhões e assim por diante. Eu estou dando só uma relembrada aqui, para quando vocês for fazer o exercício, não esquecer, tá certo? Antes de fazer o exercício, é bom dar uma lidinha nessa página. Nessa página 23. Porque sempre a gente vai, ó, vocês vão fazer o exercício de acordo com o que eu explico, né? Com a teoria, assim. Professor, eu não fiz essa página, não. Já que a senhora falou, eu não fiz a página nem 24 nem 25, eu faltei uma aula. Tem só um instantinho que eu não escutei. Você não fez a página 24 e 25, né? É. Pronto, aí você já anota para fazer, que foi da aula de sexta-feira, ok? Página 24 e 25, foi da aula de sexta. Aí eu resumi agora a explicação. A explicação de ordens e classes é isso. A ordem, por nada. A ordem
é a posição de cada algarismo. Ele dá um número, aí você vai escrevendo em cima do número. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então, parou na sétima ordem. Então, ele pertence à sétima ordem. E para fazer as classes, ó, a classe é um grupo de 3 algarismos. Você vê aqui que vai da direita para a esquerda, certo, gente? Nunca vai da esquerda para a direita, não. Você começa aqui, ó, no final do número. 3 grupos, então é classe dessa unidade. Pertence à primeira classe. Aqui tem dizendo, ó, tem um exemplozinho que vai ajudar os exercícios. Mais 3, faz outro grupo de 3 números. Segunda classe, ou classe dos milhares. Com esse exemplozinho aqui, vocês fazem a atividade tranquila. E o 8, mesmo que não tenha preenchido 3 números, mas ele pertence à terceira classe, certo? Que é a classe dos milhões. Aí depois vocês dão uma olhadinha aqui sobre como escrever o número só com algarismo, é só com os números aqui. Com palavras e algarismo. Aí tem números e palavras. Só por extenso é só palavras. E na forma decomposta é que cada número ocupa um valor posicional. Aqui o 0 é porque 0 vem dado. O 6 é 6 dezenas. Então é 6 vezes 10, que dá 60. O 7 é 7 centenas, que é 7 vezes 6. Está aqui, ó, a forma decomposta. Então, com isso aqui, ó, já dá para vocês atualizarem, certo? A página. Assim, não é a página de hoje, foi de sexta, mas aí quem perdeu, ó, aí já anota aí, 24 e 25. Agora hoje, ó, hoje vai ser um assunto bem simplesinho, ó, bem legalzinho esse assunto aqui, ó. Os assuntos de vocês começam assim, nessa parte de... Eu posso entregar essas 2 páginas ou hoje ou amanhã? Pode? Posso? Certo? Pode. Porque como teve os testes, aí você não tiver tanto tempo para fazer, né? Certo? Aí você se atualiza a partir de hoje, da sexta. Essas 2 últimas páginas e a de hoje. A de hoje vai ser bem simples. Eu vou atualizar. É porque eu só tenho uma aula. Vai ter mais. Eu vi que vocês colocando lá as atividades, assim, as anteriores, certo? Continue assim, que vai aprender bem direitinho matemática. Sim, aí deixa eu só ir aqui pro... Pronto, agora, gente, ó, vamos para a página 26, certo? Depois eu recapitulei um pouquinho o que vimos antes. Agora a gente vai estudar onde usamos números naturais, certo? É só uma questão de aplicação e de você ver situações em que a gente utiliza os números naturais. Pronto, então aqui é a página 26. Então vamos olhar aqui, ó, algumas situações que usamos com frequência os números naturais no dia a dia. Então, primeiramente, a gente usa nas contagens, certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, se você quiser saber quantas pessoas tem na sala, ou agora, no caso, na aula virtual, né, na sala virtual, aí você está utilizando as contagens, né, que é quantidade. Agora, vamos ver esse exemplo que o livro dá aqui, ó. De acordo com o IBGE, ó, gente, o IBGE é um órgão que calcula a população do Brasil, certo? Aqui está uma abreviação, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês já ouviram falar isso, certo? Mas aqui tem dizendo assim, ó, de acordo com o órgão, a estimativa da população do Brasil, que é um exemplo, no dia 2 de maio de 2018, aqui ele botou até a hora, às 13h25, era de 208.952.788 habitantes. Ó, olha bem, eu li esse número na forma por extenso, né? É só relembrando aqui, se você fosse ver aqui, ó, eu estou fugindo um pouquinho para vocês conseguirem fazer o exercício, né? Eu disse agora. Olha, se a gente fosse ver a ordem desse número, você ia contar da direita para a esquerda. O 8 está na primeira ordem, o outro 8 segunda, o 7 terceira,
Aí vou agora continuar. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona ordem. Porque o maior valor é dos milhões, aqui, 200 milhões. Então, aqui, esse número aqui pertence à nona ordem. Aí, se você ver as classes, olha como é fácil. Está até separadinho aqui de 3 em 3. Ó. Esses 3 números pertencem à primeira classe, que é dessa unidade. Esse outro, a segunda classe, que é a classe dos milhares. E o outro pertence à terceira classe, que é a classe dos milhões. Certo? Sim, agora vamos voltar para o exemplo aqui. Esse número aqui, ele indica uma quantidade de habitantes em que esse órgão, IBGE, ele pesquisou e fez uma estimativa da população do Brasil. Então, o Brasil, nesse ano aqui de 2018, tinha 208.952.788 habitantes. Então, esse número representa a contagem. Certo? O que interessa para ti é só esse número aqui. Deu para entender? Sim. Certo, muito bem. Agora vamos ver as outras partes. Onde é que usamos mais os números naturais? Nas ordenações ou posições. Ó, eu vou ler aqui o exemplo, certo? Para vocês poderem entender. Ó, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rio de 2016, o resultado da final da prova de 100 metros rasos masculino foi. Então, no caso aqui, ele está falando de uma situação dos Jogos Olímpicos, em que teve aquela corrida, né? De 100 metros rasos. Então, vamos ver, ó, quem tirou o primeiro lugar foi Usain Bolt. Eu vou falar só o segundo nome, né? Porque não é necessário saber o nome. Foi esse rapaz aqui da Jamaica. Segundo lugar, Gately, dos Estados Unidos. Eles são bem rápidos, viu? Aí o terceiro lugar foi Grace, do Canadá. Aqui foram tudo rapazes, certo? É porque os nomes são em inglês, aí fica um pouco estranho. Então, o que é que interessa para a gente aqui? Que esses números aqui, em primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, são números que indicam ordem. Certo? Ou posição. Então, é só isso, não é? Aquela questão de pódio, né, que fala muito. Quem vai ser o meu primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, essa questão de posição, ou em que posição eu estou numa fila, né, na 10ª ordem. Isso tudo se refere à aplicação dos números naturais. Deu para entender? Simples, né? Essa parte aqui. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui é uma situação, né? Também pode ser usado em fila, né? Que é onde a gente tem a ordem. Agora vamos ver. Sim, deixa eu ir aqui para o lado agora. A gente pode usar também os números naturais nas medidas. Então, aqui ele dá um exemplo, ó. Deixa eu olhar aqui embaixo dessa placa. Tem essa placa verde que indica a medida de distâncias rodoviárias, a partir de onde ela está fixada. Então, aqui tem a cidade de Vitória, 532 quilômetros, a cidade de Campos, 252 quilômetros, a de Itaboraí, é um pouco desconhecido para a gente, porque ele está dando exemplo de cidades de outros estados, certo? 20 quilômetros, São Gonçalo, 1 quilômetro. Então, quando se fala em distâncias, nós temos os números naturais relacionados a medidas, certo? Então, até agora a gente viu contagem, que é a quantidade, no caso aqui a quantidade de habitantes, mas pode ser outro tipo de quantidade. Nas ordenações ou posição, a gente usa também os números naturais. Nas medidas, no caso aqui foi distância. Mas também você poderia usar nas medidas com relação a, por exemplo, um refrigerante de 1 litro. Então, 1 litro é medida de capacidade. Então, você teria os números naturais sendo usados nas medidas, tá certo? Ou se não, 2 quilogramas de carne.
Então, é medida também. Tudo que se refere à medida é a aplicação dos números naturais. Ou senão, minha altura é 1,60 m. Então, a altura é medida, certo? É bom sempre a gente ver outros exemplos, para não ficar só pensando que existe esses daqui. Aqui só é uma ideia. É só uma situação. E por último, aqui, ó, a gente pode usar também os números naturais nos códigos. Esse aqui é bem interessante. Olha, vamos ver aqui essa situação do código. Esse exemplo aqui, o código de endereçamento postal, que a gente abrevia por CEP, ó. O CEP é exatamente isso, gente, código de endereçamento postal. Ele é usado pelos correios, né? Geralmente, quando a gente quer receber uma correspondência, ou quando quer enviar, que hoje em dia é mais difícil, é mais fácil a gente receber, né, dos correios. Para enviar, agora existe mais tecnologia, como os e-mails, né, a questão dos computadores. Então, aqui, o CEP é usado pelos correios para identificar a localização de uma casa, ou de uma escola, de um prédio, entre outros locais. Então, no CEP, não sei se vocês, geralmente a gente não decora o CEP da casa da gente, né? Porque são muitos números. Então, o CEP é essa junção de vários dígitos aqui, ó, de vários algarismos. Então, vamos ver esse primeiro exemplozinho aqui, ó. Ele diz que é uma placa de identificação de uma praça em Santana da Parnaíba, em São Paulo. Vamos olhar aqui. Ah, que bom, porque aqui em João Pessoa mesmo eu só vi o nome das ruas, eu não vi o CEP. Se tivesse o CEP era bom, né? Ele está dando um exemplo aqui, ó, onde já tem o CEP da rua. Mas aí a gente pode encontrar o CEP pela internet, quando a gente não sabe. Ó, a Praça Gonçalves Dias, aqui é o nome da rua. O que é que interessa aqui com relação à matemática? É o código, que é o CEP. O CEP aqui é 65.604.010. Isso aqui não é para decorar, viu, gente? É só para você ver que neste exemplo a gente usa vários números juntinhos, em que indicam um código. Então, aqui a gente usa esses números do código. É usado como código. Aqui também tem outra rua que tem outro CEP. Ele deu uma ampliadinha aqui, ó, na primeira rua, Praça Gonçalves Dias. Então, 65.604.010. Então, nos códigos, por esse das ruas, a gente usa, no CEP da rua a gente usa código. Tem outro exemplo também que eu quero lembrar vocês, ó. Quando a gente vai no supermercado, aí tem a questão do código de barra, né? Estão lembrados quando geralmente a gente vai no supermercado e no produto tem um código de barra lá atrás do produto tem vários dígitos de números, assim, um número atrás do outro, até o número é enorme o número. Então, para isso aí, eles formam um código para poder passar no leitor lá do computador, para computar o valor, né? Porque pelo código fica mais fácil do que pelo preço. Então, o código de barras dos produtos do supermercado, ou pode ser também de outros locais, né? De outros produtos de farmácia, aí vocês veem que ele usa um código, certo? Então, o código é esse conjunto de números, de vários números juntinhos, certo? Então, aqui, ó, só relembrando, vamos revisar agora. Onde usamos números naturais? Nas contagens, quantidades, nas ordenações, na posição, né? A questão é que quem tira o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, ou na questão das filas, né? De um banco, de outros tipos de fila. Usamos também os números naturais nas medidas, no caso aqui foi distância, de uma cidade para outra. E usamos também os números naturais nos códigos, como, por exemplo, o CEP de uma rua, certo? O CEP é o endereçamento postal, ou em códigos de barras.
foram essas 4 situações. Só existem essas 4, tá certo? Onde a gente utiliza. Olha, aí para casa, vocês vão fazer essa página 26 aqui. Essa página 26. Vejam bem, viu, gente? Nessa página 26 tem 1, 2, 3, 4 questões, 5. Aí não precisa fazer essa 48, que aqui seria em dupla. Aí como a gente está em aula online, ali vocês estão fazendo as atividades em casa, né? Sozinhos, aí não dá para fazer em dupla, só se fosse presencial. Aqui daria certo, tá bom? Então vocês vão fazer só até a 47. Certo? Se quiserem anotarem aí, nessa página 26, só precisa fazer até a 47, não precisa a 48, que tem, quando tem esse símbolo aqui, ó, de 2 bonequinhos, significa em grupo, né? Seria interessante se a gente tivesse na sala de aula. Então, essa atividade aqui é de casa, certo? Aí, na questão 44, você vai escrever 2 situações do dia a dia em que você usa os números naturais. Você pode citar as que estão aqui, ou algumas que você utiliza, ou dos exemplos que eu dei. Tá certo? Estão entendendo? Aí essa questão 45, ela é bem pessoal, ó. Mas dá para fazer, certo? Essa daqui que vocês podem fazer, que vão praticar, né? Essa partezinha da matemática, onde a gente usa os números naturais. Nessa questão 45, ele diz assim, ó. Agora, essa letra A aqui, ó, na sala de aula, qual posição você ocupa na fileira das carteiras? Aí, como a gente não teve aula presencial, você imagina a posição que gostaria de estar. Tá bom assim? Deu para entender, vocês? Na 45, né? Como a gente não teve aula presencial ainda, vocês fazem essa letra A de forma pessoal, mas com imaginação, assim, você escreve como se gostaria de estar na 5ª cadeira. Ele fala, posição é um exemplo só, na 1ª cadeira. Aí, qual é o CEP da residência onde você mora? Aí, nesse caso aqui, vocês precisam perguntar aos pais de vocês, tá certo? Aí, na letra C, ó, eu tô dando só umas dicas, porque tem atividades que você faz direto, agora tem outras que precisam de umas dicas e uma orientação, tá bom? Então, aqui na letra C, qual a população aproximada no município onde você mora? Essa daqui você vai pesquisar na internet, certo? Porque ninguém vai lembrar de cabeça o valor da população do município de João Pessoa. O município aqui é a cidade, certo? De João Pessoa. Aí na letra D, quantos centímetros de comprimento seu palmo mede aproximadamente? Nessa letra D, é engraçada essa letra D, ó. Se você tiver uma réguazinha, você mede pela régua a sua palma da mão. Aí coloca em centímetros, certo? Então, essa questão 45 é bem pessoal. Cada um vai ter uma resposta diferente. Mas de maneira que você aprenda um pouquinho a usar essas situações dos números naturais. Deixa eu só olhar aqui, a 46... Deixa eu ver o que ele diz aqui. É só para vocês dizer se é verdadeiro ou falso na 46, certo? Vocês vão ler aqui essa frase que está embaixo e dizer se é verdadeiro ou falso. E na 47, pronto, essa 47 é bem parecida com o que vimos agora, certo? Você vai dizer se na letra A, essa situação representa contagem, ordem, medida ou código. São quatro tipos de características onde a gente usa os números naturais. Contagem, ordenações, medidas e código. Pronto. Então, vocês fazem até a 47, tá bom? E aqui na letra B, ele dá uma frasezinha. Aí não precisa escrever a pergunta, como eu digo, só o número da questão, letra A e B, com a resposta, né? Com a solução da questão. E a página. Aí você também, aqui na letra B, vai dizer se representa uma contagem, uma quantidade, uma ordem, uma medida ou um código,
Só isso, certo? Essa atividadezinha da página 26 está bem simples. Deu para entender até onde eu expliquei? Deu. Deu, não foi? Certo. Depois eu vou ver se eu trago aqui, deixa eu olhar aqui. Olha só um pouquinho aqui no negócio. Só quando chega na parte de... a gente está quase terminando já do jeito, o capítulo 1. Quando chega em outra parte, aí eu coloco um videozinho, certo? Porque essa parte aqui é mais de explicação mesmo, o vídeo. Professora, é para fazer agora a atividade da página 20. Peraí. Certo. Diga, pode falar. É para fazer agora a atividade da página 26? Não, não é para casa, a página 26, porque ela está aqui como atividade de casa. Ok? E ela é bem simples, né? Viu que eu expliquei agora ela? Até 47. Não precisa 48, tá bom? Aí quem não fez ainda 24 a 25, aí dá uma atualizadazinha, certo? Vai fazendo aos pouquinhos e depois quando terminar, posta no Google, sala de aula. Aí agora, aí hoje eu não vou passar mais não a atividade, né? Porque tem a de hoje que foi essa pequenininha e eu relembrei que quem não fez ainda as outras. Agora eu vou, vamos, que ainda falta uns 15 minutos ainda. A gente vai continuar aqui com arredondamentos, tá certo? Então eu vou voltar aqui para o livro. Essa partezinha de arredondamento não é difícil, mas tem um pouquinho de detalhes, tá certo? Mas aí eu vou explicar bem direitinho para vocês. Depois, quando for em outro momento, semana que vem, dependendo do assunto, aí eu coloco um vídeo, algo diferente, né? Pra gente ver. Então eu vou voltar aqui para o livro. Pra gente ver a próxima página, né? Página 27. Depois da página 26, foi da situações, né? Onde a gente utiliza os números naturais, e a gente vai para a página 27 agora. Ó, então, a gente pelo menos vai iniciar aqui, esse assunto aqui, ó. Então, a prova foi até sistema decimal, né? E depois do sistema decimal, a gente viu ordens e classes. Aí vimos agora a questão de onde usamos os números naturais e agora vamos começar a ver arredondamentos, certo? Essa parte aqui é bem interessante, de arredondamentos. Ela só tem mais detalhes do que o que a gente viu ainda agora. Então, por exemplo, acompanha aqui junto comigo. Ele diz aqui, ó, você sabia que as duas capitais brasileiras, eu estou lendo aqui onde tem, você sabia, né? Ele faz esse contexto para a gente poder depois entender um pouquinho do que a matemática tem a ver aqui. Geralmente eles gostam muito de utilizar a geografia junto com matemática. Bem legal para vocês, quando forem estudar geografia, lembrar um pouquinho de matemática, que não é tão difícil como a pessoa imagina, né? É só uma questão de prática. Olha, ele diz aqui, ó, as duas capitais brasileiras mais distantes, uma da outra, são Boa Vista, que fica em Roraima. Olha, gente, lá lembrando os pontos cardeais, norte, sul, desculpa, norte, sul para baixo, leste para direita e oeste. Então, fica lá no norte, ó, a capital de Roraima, que é Boa Vista. Aí ele fez aqui, ó, isso aqui tudo faz no computador, né? Porque eles não vão sair andando nessa distância todinha para chegar lá no final do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Aí ele disse que as duas capitais mais distantes ficam em Roraima, que no caso a capital é Boa Vista, e Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Então ele passou uma reta vermelha aqui, ó. Observem aí, no livro de vocês, eu posso ver aqui pela tela. Boa Vista e Porto Alegre, que são as duas capitais em que são mais distantes.
Olha, a gente tá aqui, ó, na Paraíba, aí João Pessoa. Se fosse fazer uma retinha até Natal. E a parte de Boa Vista e Porto Alegre. Oi? A senhora pode repetir a parte de Boa Vista e Porto Alegre? Eita, eu não tô conseguindo escutar direito. Tá cortando um pouco o... Eu tô pedindo para a senhora falar de novo o de Boa Vista e Porto Alegre. Sim. Vamos olhar aqui, né? Aqui ele fez uma reta, ó, entre Boa Vista e Porto Alegre. Só para dizer que essa distância aqui é bem extensa, né? É maior do que se fizer distância entre outras capitais, né? A da gente mesmo, ó, João Pessoa, que é a capital da Paraíba, ela fica bem pertinho, assim, entre aspas, né? Mas vendo no mapa, fica mais próximo aqui, ó, de Pernambuco, que no caso a capital é Recife, e de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. Aí a distância seria menor, mas aí ele está relacionando a distância maior para poder a gente ver essa questão de arredondamento, tá certo? Então vamos ver aqui embaixo. A gente vai até aqui, por aqui, hoje. Que aí, quando for na próxima aula, eu explico esses exemplos de baixo. A gente vai só dar uma iniciadazinha, mas é bem legal essa questão de arredondamento. Depois que você aprende, ele não... serve até para você ver na questão do seu dia a dia no supermercado. Quando você vê um preço, geralmente aquilo ali, ó, quando ele diz que, por exemplo, a caixa de chocolate, deixa eu dar uma parada aqui, que eu gosto sempre de relacionar a matemática aqui com o que a gente usa. Quando ele diz assim, a caixa de chocolate com 250 gramas, que é aquela, né, a menorzinha, R$ 9,99. Então, esse R$ 9,99 é tipo um marketing que eles estão fazendo, que é para chamar a atenção, para dizer que está um pouco mais barato. Mas, na verdade, o valor dela é R$ 10, porque ele não vai dar um centavo de troco. Então, essa questão aí de R$ 9,99 para R$ 10 é um arredondamento, certo? Então, a gente usa muito isso. Quando eu vejo um preço de alguma coisa, assim, não é obrigado a ser no supermercado, não. Pode ser também numa loja de roupa ou em outra situação. Eu sempre vejo o preço arredondado, que a gente vai ter uma ideia melhor do valor, do dinheiro, certo? Aí vamos ver agora essa questão de arredondamento. Então, aqui, ó, pessoal, ele diz assim, ó, Paulo, Celso e Laura pesquisaram na internet a medida da distância entre as capitais, Boa Vista e Porto Alegre. Essa aqui, né, que a gente estava falando aqui em cima. Aí vamos observar o que cada uma dessas três pessoas registrou, essa medida, né? Pronto, ó, aqui, essa situação que a gente está vendo dos números naturais é uma medida, que é a distância entre as cidades, no caso entre Porto Alegre e Boa Vista. Sim, mas voltando aqui para arredondamento, vamos ver o que Paulo registrou. Ó. Ele disse que era exatamente um valor de 3.874 quilômetros. Ele disse que esse valor é esse. Ele pesquisou, certo? Celso encontrou aproximadamente, geralmente, quase não ouvi falar em ninguém que tem esse nome Celso. Celso encontrou o valor de 3.900 quilômetros de distância entre as duas cidades. Laura encontrou 4.000 quilômetros, aproximadamente. Então, Paulo encontrou o valor exato, Celso encontrou o valor próximo, 3.900, e Laura também o valor próximo, de 4.000 quilômetros. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Vamos ver aqui o que eles fizeram. Paulo registrou o valor exato. Ah, isso aqui eu falei agora já. Não precisa repetir, não. Vamos observar aqui na reta, que fica mais fácil. Depois que a gente observar na reta, aí eu vou dar a regrinha de arredondamento, certo? É bem fácilzinha a regrinha, só precisa observar os detalhes. Então, vamos olhar aqui, ó.
o valor de Paulo aqui na reta é 3.874. Ele encontrou o valor exato. Aí, se você observar aqui, essa reta, ela é a partir de 3.000, ó. Aí vai de 100 em 100. Não, 3.000, 3.100, vai de 100 em 100. Vai aumentando de 100 em 100, ó. 3.200, 3.300 e assim por diante. Pronto, aí quando chegou aqui nesse número 3.874, ele colocou aqui o valor exato na reta. Aí o que é que a gente tem? Do lado direito, a gente tem uma aproximação de 3.900, que foi a aproximação de quem? De Celso, né? Aqui foi Paulo que encontrou o valor exato. Aí Celso fez uma aproximação para 3.900. Então, vamos observar aqui. O que é que ele pediu aqui em cima? Deixa eu olhar aqui. Celso, a medida... Sim, ele disse aqui, ó, gente, vamos observar bem direitinho, ó, que Celso arredondou a medida para a centena mais próxima. Então, vamos lá, ó. O número é 3.874. O 4 pertence à unidade, o 7 é a dezena e o 8 é as centenas. Como, veja bem, aqui a gente agora tem que se concentrar mais, certo? O 8 aqui refere-se à centena, certo? Aqui a posição, o valor posicional das centenas. Como ele está querendo arredondar para a centena mais próxima, aí ele vem aqui, ele tem que arredondar o 8. Mas vamos ver se ele vai arredondar o 8 para mais ou para menos. Aí o que é que acontece na regra de arredondamento? Você observa o número do lado direito, que é 7. Se 7 é um número maior do que 5, então ele vai arredondar o 8 para mais. Então veja bem, ó, 3.864, Celso arredondou para 3.900, porque em vez de 8 ele colocou 9 nas centenas. Então, 3.900 foi o valor arredondado desse número aqui, 3.874, que é o valor exato. Agora vamos ver, Laura. Vamos ver o que ele diz aqui, porque a gente tem que ler aqui o exemplo, o que ele está pedindo, né? Laura quer arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Então, vamos novamente, ó. Novamente com o valor exato. Aqui é o valor exato que ele dá, 3.874. O 4 pertence às unidades, o 7 é a dezena, o 8 a centena e o 3 é a unidade de milhar. A unidade de milhar aqui é 3, viu, gente? Aí ele quer arredondar esse 3, ou seja, ele quer trocar esse 3 ou para 4 ou deixar em 3, certo? Se for para 4, a gente está arredondando para mais. Se for em 3, a gente está permanecendo um valor. Como ele quer arredondar a unidade de milhar, que é o número 3 aqui, a gente vai ver o número vizinho a ele. O número vizinho é 8. Então, a gente tem que arredondar o 3 para mais. Portanto, esse 3 aqui, ó, ficou 4. E você zera todos os outros valores. Então, aqui, 3.874, arredondado fica 4.000, que foi o valor que Laura arredondou. Então, a gente tem 3 exemplos aqui. O valor exato de Paulo, 3.874. O valor de Celso, que não é valor exato, é um valor arredondado. Agora, dizendo que foi para a centena, né? 3.900. A gente arredondou a centena. E o valor de Laura, que foi para a unidade de milhar. Certo? Veja isso, se deu para ter uma ideia, porque hoje a gente só vai até aqui. Na próxima aula eu vou dar a regra de arredondamento e explicar mais exemplos, certo? Isso aqui só foi o primeiro exemplo, só para você ter uma ideia de como é que você arredonda números, principalmente os números maiores, né? A partir de 1.000, ou os menores também. Vou botar aqui, viu? Deu para ter uma ideia sobre arredondamento? Sim, professor. Deu, não foi? Professora, essa aula está sendo gravada?
Não sei, se eu perguntando a Marconilda, que aqui não tô vendo. Na minha tela, geralmente, quando fica gravada, ela aparece uma bolinha vermelha. Mas eu vou perguntar a ele, certo? Certo. Às vezes Professor, o intervalo vai ser de quantos minutos? Oi? O intervalo vai ser de quantos minutos? Geralmente vocês têm de 15 a 20 minutos, né? De intervalo. Nem sempre, tem vez que é 20, 15, 10. É, né? Tem vezes que até 30 minutos. Teve uma vez. Ah, É, foi. 40 também. Teve uma vez também. Que foi 40. mas já quando o Marconilda entrar, vocês perguntam, porque, sabe o quê? Olha, então deixa eu só. Na próxima aula eu vou explicar mais exemplos sobre arredondamento. Eu vou só pôr aqui a página de casa. Foi página 26, não foi? Ó, de casa. Aí, para quem ainda não fez, a 26 foi sobre ondas de Deus, os números naturais. Aí, para quem ainda não fez as outras, ó, as outras anteriores a 26 é páginas 24 e 25. Vou deixar só aqui, só para você dar uma lembrada. Certo? Aí eu não vou. Acho que deve estar terminando, porque enquanto isso, eu vou só dar uma explicada, só ver se dá para vocês verem, né? Vou dar uma bem grande, 3.000. A última explicada de hoje, 7.874. Estão vendo esse número aqui? Foi o que a gente estava vendo agora. Sobre a questão de arredondamento. Então, aqui pertence as unidades, o 4 é as unidades, o 7 é a dezena, o 8 é a centena. E o 3 é a unidade de unidade. É sempre bom fazer aqui pequenininho para vocês se lembrar a posição, né, que ocupa cada número, as ordens. Então, veja bem, que foi Celso, né? Celso foi o primeiro, ele queria arredondar para a centena. Aí a regra de arredondamento é a seguinte, gente. Se eu quero arredondar a centena, eu vou mudar esse número aqui, onde está a centena, eu vou até circular a regra, o 8. Certo? Aí você observa do lado. Vizinho ao 8, a gente tem que ter um número maior ou igual a 5 para arredondar para mais. Certo? Para arredondar para mais, eu preciso ter um número maior ou igual a 5. Então, aqui eu tenho 7. Então, eu já posso arredondar para mais o 8. Aí, como é que fica arredondado? Você repete o que tem antes, o 8. E o 8 eu vou arredondar para mais. Que é o número depois de 8? 9. Então, 9 aqui, ó, já ficou arredondado para mais, por conta que o vizinho dele é um número maior ou igual a 5. Se eu arredondei o 9, aí as outras duas casas da dezena e da unidade você zera. Pronto, foi isso aqui que Celso fez. Certo? Então, hoje Ô, professora, Oi, pode falar. e se no caso, se no lugar do 7 fosse um 8, 3.884, ficaria como? Repetiria o 8 de qualquer jeito? Se fosse um 8 em vez do 7, ele ia dar o mesmo arredondamento. Porque o 8 é um número maior ou igual a 5. Aí a regra de arredondamento que a gente vai ver na próxima aula, é porque eu estou só dando uma ideia de como é a regra, mas na próxima aula eu vou falar da regra. Quando o número que está vizinho ao que você quer arredondar for maior ou igual a 5, no caso que você disse 8, aí você vai arredondar o que ele pediu para mais. Então, quando ele falaria o 9. Em vez de 8, você arredondar. O próximo número depois de 8 é 9. Então, ficaria também a mesma coisa, 3.900. Ah, Deu para sim. entender? Sim. Agora, se fosse 4. Se aqui fosse um 4 nas dezenas, aí você tem que. Não é que arredondaria para menos, ia permanecer o 8 aqui. Certo? Quando for menor, igual. Quando for menor que 5, por exemplo, 4, 3, o número vizinho, aí você não arredonda, não, para menos, não. Você permanece o valor.
Tá certo? Porque no caso a gente não tem arredondamento para menos, a gente tem um arredondamento que Eu permanece. já entendi já um pouco. Oi? Acho que eu já entendi já um pouquinho. Certo. Já bem, né? Pronto, aí esse foi o exemplo aí. Aí já é 8h05, acho que já deve estar terminando. Aí na próxima aula a gente vê mais a regrinha de arredondamento e vê mais exemplos, bem direitinho, certo? Para vocês aprenderem. Aí eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Vamos só ver, eu não sei se que é 8h05 a gente começou de. Começou acho que de 8 O professor ainda não mandou nenhum recado, professora. 45. Foi. Será que ele Então esqueceu? ainda não é hora do intervalo. Bom dia, pessoal. Agora é. Não é intervalo não, viu? Vocês vão para o Google Sala de Aula, porque tem um monte de atividade pendente lá, e muita gente aqui nem sequer entrou nas salas, ou entrou e não fez as atividades. Eu estou botando os avisos no grupo do WhatsApp, então vai ter que entrar e atualizar. Essa segunda aula vai ser de atualização, depois vai ser o intervalo, e depois volta comigo. Viu, Tá bom? gente? Certo, professor. Bom dia para vocês, podem sair da sala.